muitos estados da nação brasileira vêm sofrendo com a grave crise por mal administração de líderes ou até mesmo por corrupção. Não cabe a mim julgá-los. Mas eu entendo que esta crise ela tem afetado muitas pessoas, inclusive eu e você que está sentado aqui. E preste atenção no que eu vou falar para você. Essa crise ela está tão aguda que ela às vezes deixa a gente meio desnorteado, deixa às vezes a gente meio descentralizado do cerne, ou seja, do foco da nossa fé, que é o nosso mentor chamado Jesus Cristo. Por isso que nós também devemos fazer o quê? Nós devemos orar mais a Deus, para quê? Para que possamos ser alimentados de uma fé que vai manter a nossa vida de pé. Quem entende, diga amém. Preste atenção no que eu estou falando. Tem momentos da nossa vida que nós nem força para orar temos. Verdade ou mentira? Verdade. Por quê? Porque as tribulações e circunstâncias são tão tenebrosas que nós perdemos a fé naquele que sempre nos sustentou. É por isso que nós estamos aqui. E por ter momentos desses, que são momentos tristes, o que acontece? Nós chegamos com um pastor ou chegamos numa igreja a fim de receber uma instrução, uma palavra que vai poder fazer com que nós tenhamos a amplitude, ou seja, a magnitude da bênção divina sobre a nossa vida, para quê? Nos estruturar e nos conduzir para o propósito cujo qual Deus nos criou e nos chamou. Amém? Só que isso vai se deteriorando com o tempo mediante as adversidades que nos cercam. E adversidades essas, nos momentos que são mais tristes da nossa vida, nos pegam de surpresa. Foi aquilo que a pastora falou. O inimigo, ele zoa a presa para depois poder atacar e devorá-la. Então entende uma coisa, quando você tem um sustento, quando eu tenho um alimento, quando eu tenho uma direção, quando eu sou norteado e mentorado por alguém que é inspirado, alguém ungido, alguém que é direcionado pelo Espírito Santo, com certeza eu vou ser instruído a poder vencer aquilo que me vencia. Alguém já entendeu? Se você aplicar isso que Deus está falando aqui para você, você vai passar a vencer aquilo que estava te vencendo. O que tem vencido você? Quais são as áreas da sua vida que está vencida hoje? Ou seja, você não consegue obter êxito naquilo que você tanto pleiteia. Qual é? Qual é a área? É financeira? É conjugal? É emocional? É na saúde? Qual a área que tem dominado a sua mente, tem subtraído a sua fé, tem tirado a esperança e a expectativa do seu coração? E a proposta de nós estarmos aqui hoje com esse Evangelho Santo é fazer você vencer aquilo que tem te vencido. É fazer você dominar aquilo que tem te dominado. É fazer você sair vitorioso naquilo que vinha te vencendo a cada dia. Então, para isso é necessário um alimento. Jesus falou o quê? Eu sou o quê? O pão da vida. E pão é o quê? Comida. Se eu não como pão todo dia, eu não vou ficar fortinho para estar aqui falando com você, certo? E se eu como um pão estragado, o que acontece? Eu vou passar mal, vou vomitar e vou acabar morrendo. Então o pão verdadeiro é esse aqui, é esse São Miguel. Tudo que está aqui é a Escritura Sagrada. E da mesma forma que se eu for nutrido aí nos restaurantes da vida, na nossa casa, as bênçãos que Deus tem me dado, se eu for nutrido aqui na igreja, eu vou ter, preste atenção, força, preparo e condicionamento para vencer aquilo que me vencia. Amém. E por que nós não conseguimos vencer aquilo que tem nos vencido diariamente? São diversos fatores que fazem com que nós somos vencidos pelo quê? Por coisas que não conseguimos administrar. E qual é, ou quais são, vou dizer pelo menos um dos fatores que implica com que a sociedade esteja hoje da forma como está? Qual é um dos ranços, uma das dificuldades agravantes do ser humano? É uma palavra chamada ansiedade. A ansiedade faz você querer ter e obter aquilo que Deus te prometeu, aquilo que você tanto deseja de forma rápida, correto? E quando nós somos vencidos pela ansiedade, parece que tudo que está ao nosso redor começa a desencaminhar e desandar. E na Bíblia vão dizer que existiram algumas pessoas ou várias pessoas
ansiosa. E eu posso destacar uma delas. Até um discípulo de Jesus que era muito ansioso, na minha coerência, no meu entendimento, eu posso dizer que Pedro era um homem ansioso, né? Eu até falei isso por aqui, mas não vendo que tem gente nova aqui, eu vou repetir. Pedro no meio de um barco, quase afundando, quando vê um fantasma. Não é um fantasma, era Jesus, né? Tem coisas que a gente acha que é uma assombração, mas na verdade é uma provisão de Deus, né? A gente acha que, pô, já estava nesse barco e afundado, agora me parece assombração, essa circunstância, né? Não, é uma provisão de Deus chegando para fazer com que esse barco não afundasse. Amém. Aí Pedro está lá olhando, né, o barquinho vai afundar, a única propriedade de Pedro, aquele barquinho que ele tinha com os discípulos lá, né, um da oração, João orando, ele já viu judeu orando, né? Faz assim, cada um tem sua forma, né? E devia estar lá João orando, né? Natanael, aquele cara que foi aí, né? Aquele cara, não sei nem como é que eu chamo ele, eu falei que não dá certo esse negócio, né? Aquele tipo de pessoa que eu falei que não era para entrar aqui, né? Judas devia ter falado, não, vamos investir isso na obra, vamos dar para os pobres, de vez de entrar nesse barco. Se a gente tivesse vendido o barco, dado de oferta, a gente não estaria nesse mar afundando. Então tem diversos tipos de pessoas no meio do barco que a gente vive, tá entendendo? Só que Pedro, quando avista Jesus, é um fantasma de Jesus, calma, não vai piorar, eu vim para resolver. Alguém já recebe isso? Amém. Tem um aqui? Vou repetir. Você está no barco, parece que está afundando, não parece? Porque o barco está sobre um mar. O objetivo era o quê? Chegar em Betsaida, sair de um ponto e para outro. Ele estava no barco e a tempestade, junto com as águas do mar, iriam fazer o quê? O barco afundar. Isso é a coerência do nosso entendimento. Só que quando Jesus chega e fala, olha, é uma assombração, não, calma, não é um problema, isso daí não vai piorar esse teu barco aí não. Esse negócio que você está vendo e está achando que vai piorar, não vai piorar, isso aí vai resolver. Amém, Jesus. Doideira, né? Glória a Deus. Achar que um fantasma vai resolver o problema. Só que quando Deus fala através de alguém, você tem discernimento e você entende não a voz do Senhor. Se está falando que é Jesus, eu vou acreditar. Mas teve um ali que falou assim, peraí, se for o Senhor mesmo, eu tenho que fazer o que o Senhor faz. 1 em meio a 12 faz a diferença. Por isso que eu costumo dizer, seja uma pessoa diferenciada em meio à sociedade. Como faz isso, pastor? Fazendo aquilo que ninguém quer fazer. Fazendo aquilo que ninguém consegue fazer. Tentando realizar aquilo que ninguém nunca tentou. Também vai ser o que ninguém nunca foi. Pedro é o único na história da Bíblia mortal, não estou falando de imortal, que deve ter deixado Isaac Newton, cientista filósofo, famoso, de cabelo em pé. Como é que um homem vai desafiar a lei da gravidade e vai andar sobre as águas? Jesus tudo bem, mas um homem, entende, quando Jesus manda, ele te condiciona a fazer as coisas que pessoa nenhuma consegue fazer. Agora, é necessário ter o quê? Fé. E entenda isso. Ele estava ali tentando fazer o quê? Calma que eu vou chegar no versículo. Ele estava ali tentando fazer o quê? Tentando vencer aquilo que vencia ele. E quando ele fala, é um fantasma, não é um fantasma. Ele vai falar, calma, paz. Porque onde Jesus chega, ele manda a paz. Ele já traz a paz. E a tradição judaica diz que a paz só vem do céu. E a Bíblia confirma isso. Quando vou chegar nesse ponto, aí fala, paz. Aí Pedro, tudo bem, se é o Senhor, mestre, manda eu ir aí. Por quê? Porque ele queria fazer aquilo que Jesus estava fazendo. Coerência nossa. Se o barco está quase afundando em meio àquela tempestade, qual é o melhor lugar para se ficar? Dentro do barco. Não é dentro do barco? Tá. Como é que você vai sair do barco? Estavam com medo de quê? Do barco virar e eles morrerem afogados. E como é que Pedro vai ter um pensamento louco desse? Tem às vezes, né, aquele pensamento meio estranho que passa na nossa mente. Será realmente que é para fazer isso? Será que Jesus está mandando eu fazer isso? Será que se eu fizer isso vai dar certo o negócio? Aí Jesus vem, experimenta, tenta. Como é que você vai saber se vai dar certo ou não se você não tentou? Aí ele vai tentar. Aí ele vai sair do barco. E quando a gente sai do barco para ir em direção aonde Jesus está, preste atenção, nós passamos a caminhar por cima daquilo que estava tentando nos afogar. Acho que ninguém entendeu. Se Jesus mandou você fazer
você sair do barco e obedecer, e for em direção a Ele, você já está aqui, está na direção de onde Ele está. Aqui é o foco, é a igreja. Sabe o que vai acontecer? Os problemas que tentavam te afogar, você vai passar a andar por cima. Amém. Aleluia. Eu creio. 2 receberam. 3, Aleluia. 4, 5. Eu creio, Jesus. Glória a Deus. É momento de nós dar a volta por cima. Glória a Aquilo Deus. que estava tentando te afogar, está na hora de você sair da inércia. Pedro devia estar lá querendo jogar fora do barco. Meu barquinho. Vou lascar. Ai não, peraí, não tem jeito. A minha mão não vai fazer isso. Só a fé pode fazer isso impossível. E Jesus falou, vem, mas você vai ter que caminhar. Vai ter que caminhar por cima desse problema. Você vai ter que vencer isso daí que estava te vencendo. Você vai ter que vencer essa crise conjugal. Você vai ter que vencer essa crise financeira, crise existencial. Você vai ter que vencer essa crise na sua saúde. Você vai ter que caminhar por cima, voltar a andar em direção a Cristo, que você vai andar por cima daquilo que quer te derrubar. Amém. Por cima daquilo que quer te destruir, por cima daquilo que quer te afogar. Posso ouvir glória a Deus? Glórias a Deus. Glória a Deus. Então entenda isso de uma vez por todas. É tempo de eu e de você andarmos por cima daquilo que estava tentando nos afogar. Amém. E Pedro anda tranquilamente um bom caminho, vai andando sobre ela, que deve ficar maravilhado, porque quando a gente está vivendo um milagre, ninguém está entendendo nada. Imagina a pessoa lá dentro do barco, eu devia ter ido, mas agora não tem mais jeito, porque na hora da decisão é que nós devemos tomar a escolha certa. Pedro chamou quem? Jesus chamou quem? Só Pedro. Se outro tentasse ir, talvez morresse afogado. E outra coisa, será que os outros tinham coragem para fazer o que Pedro fez? Tenha mais coragem, meu irmão. Você vai superar isso. Tenha mais coragem, varão. Nós vamos superar isso. Glória a Deus. A coragem é sair desse problema, da inércia, do conforto. E passar a arriscar, porque tem momentos na vida que nós temos que arriscar. Vou tentar, é tudo ou nada. E vou falar uma coisa, já arrisquei na vida, já perdi, já ganhei. Mas eu só fiquei sabendo o resultado porque eu tentei. Eu acho que o pior é nem tentar, porque você fica, será que vai dar certo? Será que não vai? Não sei o quê. É uma viés também, é uma tese. É você que tem que colocar e aplicar lá na sua vida de acordo com o que você está vivendo no momento. Mas como é que eu sei, pastor? Orando, tendo discernimento, tendo intimidade, tendo comunhão com Deus. E a ansiedade, ela faz o quê? Ela desvirtua o quê? Todos os nossos ideais. Por quê? Por causa das nossas vontades egoístas. Então, se nós concentrarmos a vontade no Pai, Ele vai orientar sempre os seus filhos naquilo que Ele deve fazer. E quando Ele caminha naquela direção, o que lhe acontece? Ele vai ficar maravilhado com tudo aquilo, e Ele consegue vencer aquilo que estava vencendo Ele. Aleluia. Só que Ele está olhando para Jesus. É por isso que não vai acontecer nada. Quando Ele passa a olhar para o problema de novo, Ele vai lembrar. Vai falar assim, mas olha só o tamanho da onda, aí ele vai começar a afundar. Lentamente, vai afundando. E ele vai ficando mais assustado, porque vai afundando. Aí ele deve ter pensado, não devia ter saído do barco, não deve ser Jesus. Me enganou, é o inimigo. Essa voz não era dele não, estou afundando. Se Deus mandou fazer isso, por que esse barco está afundando? Por que eu estou afundando em meio a esse mar? Por que eu estou afundando em meio a essa tempestade? Não é Jesus não. Será que passou isso na cabeça dele? Será que isso passa na nossa mente quando a gente vive uma crise que ninguém sabe? Quando a gente vive uma dificuldade que ninguém tem noção, nem familiares. Às vezes as pessoas têm até noção, mas não chegam lá para te estender a mão. Aleluia. Mas Jesus é um homem bom que estende a mão para a gente quando a gente está quase se afogando. Talvez Pedro, na razoabilidade do meu pensamento, imagina que agora que ele deve ter pensado, não deveria ter saído daquele barco. Não deveria ter saído daquele lugar. Não deveria ter chegado aqui. Não vai mudar nada, não vai adiantar nada. Ei, vai mudar e vai adiantar. Amém. Já começou. Você não entrou aqui à toa, você não está aqui à toa, você não me ouve aqui à toa. Vai mudar, vai adiantar. Mas eu estou afundando, faz parte do processo, porque desfocou do alvo, que é Cristo. Eu tenho certeza, se ele não tivesse desfocado, ele continuaria por cima dos problemas. Mas quando Jesus manda e chama,
ele ampara e protege. Aleluia. Porque vendo a fé daquele moço que era pequena. Quem gostaria de ter grande fé aqui? Levanta a mão. Amém. Quem tem pouca fé aqui? Levanta a mão. Não tem pouca fé assim? Sim. É o suficiente. Amém. Lembrou? É o suficiente. Pastor, o senhor está falando algo herético, herege. Vou te provar. Olha o que acontece com Jesus, com Pedro. Está afundando, está andando, mas porque tentou. Sabe por que está afundando? Porque você tentou. Mas você está achando que esse negócio não vai dar certo? Essa atitude não vai dar em nada? Você tentou, não tentou? Ok. Quando ele está afundando, a Bíblia vai dizer que imediatamente Jesus estende a mão. Então significa que se você está afundando, você está afundando perto de Jesus. Glória a Deus. Imediatamente ele vai estender a mão. A água pode estar por aqui, ó. Você fala, se passar Glória mais a um Deus. dia, mais uma semana, mais um ano, pode ter certeza, se você está afundando, antes de você morrer afogado, Jesus estende a mão. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando ele afunda, imediatamente Jesus estende a mão. Eu não imagino Jesus correndo, não. Ele não chega atrasado. Significa que Pedro afundou bem pertinho dele. Então, se você está afundando em alguma área da tua vida, pode ter certeza que você está bem próximo de Jesus. Alguém entende isso? Amém. Recebe? Glória a glórias. E pode ter certeza naquilo que você não está conseguindo mais, pelo fato de você tentar, pelo fato de você perseverar, pelo fato de você estar aqui, pelo fato de você continuar vindo, pode ter certeza, quando você vê, não dá mais, não tem mais, não devia ter saído daquele barco, não devia ter cumprido aquela missão, pode ter certeza que Jesus vai te estender a mão e vai dizer, homem de pequena fé. Se Pedro é homem de pequena fé, e quem está dentro do barco é o quê? Hã? Não tem fé. Só que a pequena fé de Pedro fez o quê? Ele caminhar sobre aquilo que estava tentando derrubar ele. A pouca fé de Pedro fez ele caminhar sobre as águas. Vai tentar caminhar nas águas aqui de Copacabana para você ver. Você consegue? Misericórdia. Ou seja, se tiver pouca fé, você consegue. Porque a pouca fé fez ele andar. Pastor, me explica melhor esse negócio, vou te explicar. Certa vez Jesus falou, olha só, está vendo as montanhas? Sim, tem uma aqui e outra lá. Se você tiver pouca fé, você transporta essa daqui para lá. E a de lá para cá. Estou conjecturando para você poder entender. Aí você pensa, se eu tiver pouca fé, eu faço isso? Imagina se eu tiver muito. Então, não seja muita, pouca já é o suficiente para resolver esse negócio aí. Amém. Porque as pessoas querem ter muitas coisas e não conseguem nem administrar as poucas. É aquela parábola. Eu falo, se for fiel um pouco, te coloco no muito. Porque não chegou no muito ainda, porque você ainda não sabe administrar o pouco. Ficou pesado agora? Amém. O grão de mostarda. Exatamente. Está entendendo? Vamos aprender a administrar fases, momentos e etapas da nossa vida. Para quê? Para que possamos chegar no momento certo, na hora certa, onde Deus nos prometeu. Aí você fala, pastor, tanta profecia que eu já ouvi aqui em Copacabana, aqui que mais tem é isso, né? Que mais tem isso, mas eu acredito que a maior profecia é essa daqui, a Bíblia. Aleluia. Né? E se você prestar atenção, Deus já está profetizando aqui há muito tempo. Glórias ao teu Já nome. está revelando aqui há muito tempo. Então entenda uma coisa. A pouca fé transporta a montanha. Ah, então quer dizer que se eu tiver pouca fé, eu vou pegar a montanha e vou transportar. Preste atenção no que Jesus está falando. A pouca fé não faz você transportar com a mão, faz você transportar com o pensamento. Eu posso, eu consigo, eu realizo. Aqui, ó, a fé começa aqui na mente. Sai daqui do coração e começa a ser gerada aqui. Porque a boa semente é plantada no seu coração agora, amém? Amém. E você começa a botar na tua mente assim, eu posso, eu consigo, Glória eu a realizo. Deus. Será que eu posso ouvir bem forte? Eu posso, Eu posso. eu consigo, Eu consigo. eu realizo. Eu Vamos realizo. para Jesus, então fala, eu posso, Eu posso. eu consigo, Eu consigo. eu realizo. Eu realizo. Em nome de Jesus. Pouca fé é o suficiente. Jesus falou, aqueles demônios lá que não queriam sair, os discípulos lá, em nome de Jesus, sai, sai, sai. Né? Aquelas coisas todas. E nada de sair. Jesus falou, ei, rapaziada, vocês têm pouca fé mesmo, né? Porque isso daí é só com jejum e oração. Pouca fé com jejum e oração faz o quê? Coisas extraordinárias acontecerem. Amém. Alguém está pescando aí o segredo? Pegou a fórmula aí? Né?
O segredo é esse. É só isso? Claro que não. Claro que não. Mas isso é basilar. É fundamental. É o alicerce para você poder realizar coisas que Deus já te prometeu. Eu creio, Senhor. Você me entende? Diga amém. Você está Amém. entendendo? Acabei pregando no lugar da pastora hoje, tá vendo? Por isso que eu falo, me dá o microfone, pastor é assim. Eu estava na academia hoje, acabei pregando antes de correr. Então entenda uma coisa. A pouca fé já é o suficiente para fazer você conquistar coisas e a maior bênção da nossa vida, que é a salvação eterna. Pastor, eu quero muita fé, mas será que você tem pouco? Pastor, eu quero aquele negócio grande lá, né? Será que você sabe administrar esse negocinho pequeno? Será? Então, depende mais de quem? De Jesus? Não, depende mais de mim e de você. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, o que acontece? Nós seremos vitoriosos em várias áreas da nossa vida. Sentimental, na área financeira, na saúde. Tem coisas que Deus permite que aconteça para fazer com que eu e você possamos extrair lições. 1 Pedro 5,7 diz, eu já li? Não, nem então vou falar. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Na verdade, vai começar a pregar agora, mas eu vou encerrar. Porque apenas foi um introito para poder construir uma mensagem na tua mente. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pode seu pai, sua mãe, sua filha, seu filho, sua neta, seu sobrinho, seu melhor amigo ter abandonado você. Mas o Senhor não te abandonou e até hoje ele tem cuidado de você. Glória a Deus. Pastor, mas o senhor não sabe, eu tenho um problema que eu nunca contei para ninguém. Não precisa nem me contar. Porque às vezes as pessoas me contam e acham que eu vou pregar depois com base no que ela me falou. Se for assim, gente, eu não vou pregar. Mas se quiser se desabafar, eu estou aqui para te ouvir. Vai ser sempre um prazer. Agora entende uma coisa. Lançando sobre ele toda. Alguém entendeu? Toda, repete. Toda. Mais forte. Toda. Toda. É parcial? Algumas? Toda. Pastor, você está pregando isso, posso estar sendo até hipócrita, né? Porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Mas sabe qual é a diferença? É que eu vou morrer tentando vencer. Amém, Jesus. Essa é a diferença. Eu descobri através de uma médica que tem ansiedades, que é problema genético, isso. Quem disse que Jesus é obrigado a te curar através do poder? Quem disse que Deus é obrigado a te curar através do poder? Ele é o que todo mundo quer. Mas às vezes ele vai usar meios e recursos da terra. Mas quando os meios e recursos da terra não podem, ele fala impossível, isso aí é comigo, é com ele. Amém, mas o possível é comigo, é com você. O que significa isso? Faz até onde você pode e consegue. Porque quando chegar no fator chamado impossível, se encontrar com esse muro, ele falar, esse muro aí, você não precisa tentar escalar, você não vai conseguir. Esse muro eu vou derrubar para você continuar seguindo. Quando chegar em meio ao mar, você não conseguir mais andar, não tiver mais com você, eu abro o mar e faço você andar, faço você passar. Entende uma coisa? Lançando sobre ele toda vossa ansiedade. A ansiedade, ela tem um mal tão grande que tira a nossa paz, tira o nosso raciocínio, tira as perspectivas que temos em determinados projetos ou objetivos que construímos no decorrer da nossa vida. A ansiedade faz a gente querer a solução financeira imediata. A ansiedade faz nós querermos a cura eminente, a cura rápida, instantânea. E a Bíblia me faz enxergar um evangelho um pouco diferente. A ansiedade faz eu e você queremos resolver coisas que vão levar tempo, meses, anos. Quando Jesus cura um cego, ele vai lá e que coisa doida que Jesus faz, né? Cospe no chão, esse é um dos cegos que ele curou. Cospe no chão, faz lodo, bota no olho do moço e fala, vai lá, vai tirar no tanque. O que isso
isso mostra para a gente que o período dele ir andando até o tanque simboliza um tempo necessário para que a cura chegasse por completo. Um sinal foi dado, lodo nos olhos, mas um tempo era necessário para quê? Aleluia, eu sinto forte a presença de Deus aqui. Para quê? Para que ele serve fazer algumas reflexões nesse momento. Já fui tocado, mas eu preciso obedecer, aleluia, para eu ser curado completamente. Isso é forte. Será que alguém está entendendo? Amém, Senhor. Eu fui tocado, eu fui tocada, mas eu tenho que obedecer. Ele mandou ir no tanque. Será que Jesus faz as coisas pela metade? Ele não poderia ter curado aquele moço? Todo mundo conhece a história desse cego. Ele não poderia ter curado aquele moço? Claro que poderia, mas com certeza, quer dizer, no meu entendimento, aquele cego, quando foi andando, eu deveria tratar melhores as pessoas. Eu fui muito arrogante, eu não deveria ter tratado meus pais assim. Onde é que está o tanque? Será que isso vai acontecer mesmo? Com certeza ele fez reflexões que ele nunca iria fazer se ele estivesse enxergando. Porque tem problemas que nos faz nós termos reflexões que bênção nenhuma faria. Tem lições que a gente só aprende no deserto. Tem lições que a gente só aprende na desgraça. Lições que a gente só aprende na perda. Lições que a gente só aprende em momentos de calamidade. Ou você acha que essa crise toda que nós estamos passando não vai nos fazer uma reflexão? Pelo amor de Deus, você que está me assistindo aí, quando for votar nas próximas eleições, bota a mão na cabeça. Não se venda com um banquete de churrasco. Então entenda uma coisa, todo tipo de crise nos traz ensinamentos e lições. Só que o que desfoca, o que desnorteia a nossa mente é a ansiedade. Por isso que a Bíblia vai dizer: lança sobre mim a ansiedade. Pastor, me ensina, eu vou te ensinar. Chega em casa, olha para cá, faz isso aqui, ó. E ora, quanto tempo a gente não faz isso? Eu mesmo tinha muito tempo, sendo pastor, tinha muito tempo que eu não orava. Não tenho vergonha de falar isso. Minha esposa me chamava, vamos orar. Eu falei, não, o quê? Deus, um dia Deus me coloca um propósito no coração de fazer oração pela internet, como está sendo gravado aqui, ao vivo. Então o que entende? O que eu entendo? Que eu falei, caramba, eu não aprendi de um jeito, tive que aprender de outro. Agora, de vez de orar para mim, eu tenho que orar por uma gama de pessoas que me pedem oração. E outra coisa, não adianta eu fazer para as outras pessoas se eu não faço para mim. Hoje a responsabilidade é muito maior. Além de orar por uma igreja, orar por pessoas que pedem oração, eu tenho que orar primeiramente para mim, depois para minha família, depois para a igreja. E para as pessoas que pedem oração para mim. Você entende? Porque se eu não estiver preparado, estruturalmente preparado, condicionado, como é que eu vou vencer a batalha? Como é que eu vou vencer a guerra? E você pode não estar percebendo, mas agora, nesse exato momento, você foi preparado para vencer isso que estava te vencendo. Amém. Você não entrou aqui para ver uma coisa e acabou vendo outra à toa, não. Talvez você não saiba nem como você chegou aqui hoje, você nem imagina como as coisas aconteceram na tua vida. Mas uma coisa é certa, você está aqui. Eu vou terminar dizendo para você, depende de você vencer isso que tem te vencido. E o segredo é oração sempre, jejum, o máximo que você conseguir fazer. Pastor, estou debilitado na minha saúde. Deus com certeza entende. Ele não vai mandar você fazer uma loucura, mas você pode orar. Como que eu devo orar? Olha igual o Daniel orava, uma cultura que os judeus extraem até hoje, 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite. E outra coisa, só é o suficiente? Não, oração, jejum, fé. E outra coisa, atitude. Aleluia. Força de vontade, determinação. Isso vai fazer você obter qualificações, que vai fazer você ser diferenciado e conseguir alcançar isso na maioria das coisas que as pessoas não conseguem. E um dos fatores que está caindo por terra agora, em nome de Jesus, é a ansiedade, que impedia eu e você de alcançarmos aquilo que nós não conseguíamos alcançar. Porque a partir de hoje, nós vamos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Da mesma forma que eu chego para um amigo, ou você chega para uma amiga, ou você chega para o teu companheiro, para a tua esposa, para a tua filha, para o teu filho, e conta, poxa, aconteceu isso, não gostei, passei por isso, passei por aquilo, não deveria ser assim.
Deus está aqui esperando. Olha, será que você é capaz de falar isso tudo que você falou para ele, para ela, para mim? Será que você é capaz de conversar de tal forma comigo? Ah, mas o senhor já sabe. Claro que ele sabe. A questão é a atenção que nós damos para as coisas e as pessoas, se nós podemos tirar um pouquinho dela e voltarmos para ele. De repente, esse emaranhado de problemas te secou de tal forma que você não tem força mais para poder agir. Mas eu vou orar por você. E Deus vai plantar força aí no teu coração. Vai plantar ânimo aí no teu coração. Vai plantar fé. Glórias a Deus. E você vai vencer sim. Você vai superar essa ansiedade. Você vai começar a ter controle sobre aquilo que te controlava. Aleluia. Você vai ter discernimento, estratégias que Deus vai te dar. Pode ser loucura, como mandar um mortal andar sobre as águas. Pode ser algo completamente incalculável. Mas pode ter certeza. Eu creio, esta é a minha fé, que Deus vai botar uma direção sobre a tua mente. E vai te dar uma estratégia para vencer isso. Tenha certeza e acredite nessa palavra. Pastor, já morreu, não tem jeito. Esse sonho, esse projeto, já era. Isso aí é você que está dizendo ou são os outros? Porque até agora, não sei se Deus falou isso para você não. Porque enquanto há vida, há esperança. Pode não ter dado certo alguma coisa, mas uma coisa eu tenho certeza. Eu te vejo aqui respirando e piscando os olhos. Significa que você está vivo. Amém. E se você tem vida, você vai superar. Você vai conseguir e você vai chegar. Lance sobre ele toda a tua ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de ti. Em todas as fases e em todos os detalhes. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu creio, Fique de pé que eu vou orar por você. Aleluia. Vou pedir para você fechar os seus olhos, por favor. E eu vou fazer uma oração pela sua vida, por você que me segue. Pode encerrar a